vindo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você nasceu com dom de louvor, louve ao Senhor como deve ser. Não buscando fama nas coisas do mundo, não vangloriando em seu bel prazer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Exibir a voz, não estou cantando pra ganhar dinheiro. Eu estou cantando é pra louvar a Deus, porque nele achei amor verdadeiro. Eu aqui na terra não procuro fama, pois sei que daqui nada vou levar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu não quero ser um trovador de fama, e também na terra não quero troféu. Eu só peço graça pra louvar a Deus. Quando eu chegar muito além do véu, eu quero cantar com os santos lá na glória. Essa é a vitória e tesouro meu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, e assim nós vamos dedicar o nosso tempo só ao estudo da palavra aqui. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, né? E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Senhor, nós oramos a Ti, como já foi orado nesta noite. Sempre todos nós, quando oramos ao Senhor, lembramos de pedir perdão para os nossos pecados, mas nós sabemos que o Cordeiro está no trono da intercessão, Cordeiro sangrento, e que se não fora isto, o que significa a Tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Pelo que muito agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua palavra em nossos corações. Amém. Amém. Assentai-vos. Nós vamos lembrar coisas importantes. Você sabe que a revelação dos selos do Apocalipse é que caracteriza, distingue a mensagem do profeta de Deus como uma mensagem completamente diferente de todas as demais e como a última mensagem, porque a revelação só viria no fim. E ela viria, como está escrito em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então há uma tendência para se esquecer dessa tamanha, dessa tão grande importância. As pessoas que creem na mensagem não podem esquecer nunca desta importância, deste tão grande valor, deste tão grande privilégio. E não pode subestimar a si mesmo, e nem tampouco aos demais, aos irmãos, porque é um povo especial. Você nós costumamos em crer no profeta, em ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, em ver o Pai no Filho, nós acostumamos com isso. Mas deixa que você estivesse lá de fora e nunca tivesse conhecido isso, nunca tivesse sido revelado, quão estranho isso seria para você. No quinto selo, parágrafos 66 até o 110, nós vamos estudar, se Deus permitir assim. E isso está relacionado ainda com as 4 bestas, que nós estamos dentro dessa letra B, a batalha. E hoje nós vamos enfatizar isso acompanhado através destas bestas. O profeta diz: agora temos visto que o diabo mudou de bestas 4 vezes. E essas bestas foram seus poderes que revelou ao mundo. E como veio a terminar sobre o cavalo amarelo, a cor da morte. Agora vejamos os poderes de Deus, as bestas que mandou para combater isto. O Apocalipse usa esse termo besta. E é bom sempre nós esclarecermos ao povo que a besta, que na Bíblia significa força, poder. Se o anticristo, falso profeta,
Por último, a besta no sentido eclesiástico, humano, encarnado num homem, dando vida a um sistema de morte. Essas bestas são usadas para a morte, formando uma batalha para a morte. Tem sempre trazido morte sobre a terra. Começando lá com a Santa Inquisição, chamada Santa Inquisição. Sempre trouxe morte. Agora, principalmente a morte, no seu real sentido, que significa separação de Deus. Morte espiritual. Acomodando o povo a esse cristianismo nominal, ela trouxe superstições sobre a terra, essa feitiçaria toda, de cemitério cheio de velas, de dia de finados, e padroeiros, festas religiosas, como quermesses, não sei mais o que. O próprio carnaval foi inspirado lá. Eles faziam essa festa da carne antes da Semana Santa. Então dava vazão à carne antes de entrar nesse período, nessa quarentena, não é? Eles comiam muita carne. E há um historiador que diz que os navais, que sempre foram muito assim, extravagantes em suas farras, em suas bebedeiras, em suas folgas, porque eles ficavam nos mares muito tempo, meses, às vezes. Então, quando eles atracavam no porto, eles ficam como endemoniados, uma coisa esquisita. E muito tempo só vendo água, então sem mulheres e coisa, e quando eles atracavam, eles ficavam terríveis, os navais, não é? Então ele diz, dando até uma origem, não sei se ela é ajeitada, carnaval, por causa da carne e do concurso dos navais, dos marinheiros. Então ele diz que esse nome tem muito a ver com isso, tem uma conexão, que todos os nomes têm, às vezes, diz lá, aqui no interior tem o Morro da Onça. Mas por que o Morro da Onça? É porque diz que a onça pegou um homem lá e matou, então ficou lá o Morro da Onça, o Córrego do Sapo, e assim por diante, né? Por quê? Então você vai dizer, por que é o Córrego do Sapo? Não, é porque diz que um boiadeiro chegou lá de noite, estava com muita sede, foi beber água no escuro, bebeu um sapo. E assim, então, eles dão nomes para os córregos, para os rios, para os lugares, fazendo assim uma coisa, né? Mas isso tem sentido, tem muito sentido. Então, ela vem matando através dos séculos. Porém, Deus também tem poderes. A coisa está aí. Deus também tem suas bestas, quer dizer, seus poderes. E nesse caso aqui são 4. São 4 cavalos, 4 bestas: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. São 4 bestas. Agora ele vai mostrar que então Deus manda uma besta, um poder, para resistir a cada besta daquela no seu
no seu período, não é? A primeira besta de Deus, é o 67, a primeira besta de Deus que saiu para enfrentar ao anticristo foi quando apenas era um ensinamento. Ele estava sobre o cavalo branco, a doutrina nicolaíta, conquistando os leigos, tirando os leigos da frente da igreja, para tirá-los da frente da igreja. Recordem que quando o anticristo saiu pela primeira vez, foi no ministério de ensinamento. Ensinamento. Então, isso não é pecado. Cheque sem fundo não é pecado. Roubar não é pecado. Prostituir não é o pecado. Agora, se parar aqui, então a pessoa sai escandalizada. Aquele povo lá, matar, roubar, fumar, prostituir, pintar o certo, não é pecado para eles. Não, não é pecado. Na verdade, não é o pecado. O pecado, isso são atributos do pecado. São atributos do pecado. Como os dons não são o Espírito Santo, e os pentecostais engolem isso, né? Engolem o dom como o Espírito Santo. Mas não são o Espírito Santo. Mesma coisa do outro lado, né? Então, ensinamento, é isso que a igreja tem que observar. Nós cantamos, nós pulamos, nós saltamos, nós nos emocionamos, tudo bem, está bem. Mas o que realmente edifica a casa é ensinamento. Não tem coisa melhor para edificar o lar, a família, do que ensinamento. Porque o ensinamento é realmente fundamental. Uma nação que foi ensinada do jeito que a nossa foi ensinada, nunca será desenvolvida. Ela nunca será desenvolvida. Isso levaria séculos e séculos até desaparecer esse ranço dessa colonização supersticiosa. Porque o ensinamento foi pagão. A cultura é muito atrasada. A cultura vem de cismas, de superstições. É custoso. Isso vai levar séculos. E não vai dar tempo, porque Jesus vai intervir no mundo. Não vai dar tempo. Então, ninguém pense que um ensinamento errado, às vezes, até foi domingo próximo passado, um irmão ou irmã estava me falando sobre casamento e divórcio, um assunto sobre casamento e divórcio. Sobre controle de natalidade. Controle de natalidade. Então, uma irmã ensinando a outra coisa que eu não tenho coragem de ensinar. Eu não tenho autoridade para ensinar. Eu falei assim, bom, irmã, aí eu te digo, a irmã que te ensinou, que falou sobre isso para você, é muito corajosa. É muito corajosa. Porque ninguém curte que o ensinamento errado seja, como o profeta disse, é como esquiar sobre o gelo. Nós temos uma cena dessa gravada que exemplifica perfeitamente um homem esquiando, deslizando sobre o gelo, de repente ele afunda e acabou morrendo. Porque o irmão Martim contou para nós, às vezes, quando congela, no tempo mesmo do inverno, eles passavam de carro por cima, brincando, dando cavalo de pau de carro, em cima do gelo, no rio. Mas acontece
que pode acontecer, e acontece que muitos morrem porque às vezes você olha por cima assim, é tudo gelo, e dá para andar, esquiar e às vezes até andar de carro ali, mas acontece que pode ter ali um pedaço daquilo ali, tantos metros quadrados ali, cúbicos, né? Que o gelo está só uma casquinha por cima. Só uma casquinha. E o irmão Branham diz que ensinar é como deslizar sobre o gelo. Você já pensou? Por isso que Tiago disse, irmãos, não sejais mestres. Como é que ele disse? Tiago 3, né? É São Tiago, capítulo 3. Ele fala isso sobre... meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Outro dia eu falei no rádio, que às vezes a pessoa pode não ser falsa como pastor, como evangelista, mas se ele é um pastor e se mete a ser mestre, ele pode ser falso como mestre. Ele pode ser um evangelista e tenta ser pastor, então ele é falso como pastor. Porque ele não tem aquele dom, ele não tem aquela chamada para aquilo. Agora, muito menos o laico, quer dizer, a irmã, o irmão lá particularmente. Agora, eu não tenho jeito de ler assim, eu penso assim, olha, hoje eu vou estudar com a igreja assim, só lendo de 66 até o 110, mas não tem jeito. Aqui em Tito, carta de São Paulo a Tito, é antes da carta aos Hebreus, capítulo 2, Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, o que tem de muito, né? A pessoa mais velha, ela faz juízo de tudo. Ela tende, a pessoa mais velha, julgar tudo, fazer juízo de todas as coisas e acaba caluniando muito. Então, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Seria o caso da mãe ensinar a filha, né? A avó ensinar a neta. Amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, elas ser mestras, sim, ensinar a fazer feijão, ensinar a fazer frango, né? Fazer roupa, fazer no bem, a coisa que não compromete. Mas aqui a igreja se meteu a isso de uma forma terrível, sob a doutrina nicolaíta. E o propósito dela foi dinheiro, porque ela teria que se tornar poderosa. Por fim, o maior reduto monetário do mundo é o Vaticano. Ao invés dela estabelecer o regime apostólico, bíblico, dos dízimos, das ofertas normais, ela passou a vender uma medida de trigo, de cevada, vendida a salvação, indulgência. E tirar a alma dos purgatórios ou do purgatório, essas coisas assim.
E isso a enriqueceu, para chegar no fim dizendo: rica estou, de nada tenho falta. Porém não sabe que é desgraçada, cega e nua. Apocalipse 3. Então, veja que a maneira especial de preparar o seu terreno mundano, diabólico, foi através do falso ensinamento. Através do ensinamento, para vocês terem uma ideia, lá no Velho Testamento, na época de Balaão, Israel estava invencível. E Balaque queria acabar com Israel, é claro. E sabia que o juízo de Deus vinha sobre ele, através de Israel. Então ele assalariou, ele deu o prêmio da injustiça para Balaão, para profetizar contra Israel. Mas não conseguia. Quando Balaão abria a boca, ele profetizava bem. O que era verdadeiro. Então o profeta diz: a profecia de Balaão era verdadeira, a sua doutrina, quer dizer, o seu ensinamento era diabólico. Ele ensinou fácil. Ele disse: bom, agora vocês vão ganhar, vocês vão matar muitos israelitas. Vocês mandam essas moabitas bonitas vestirem mini saia e passarem diante dos soldados de Israel, e pode deixar. Só de uma vez foram 23 mil soldados que morreram por causa disso. E isso passou para o Apocalipse, a doutrina balanita, com uma verdadeira condenação. Olha, preste bem atenção, que a profecia de Balaão era correta. Você pode ver que todas as vezes ele profetizou correto. Agora a sua doutrina, o seu ensinamento, era diabólico. Você deve valorizar o ensinamento que você recebe, porque o ensinamento que você recebe é de Deus. É de Deus. Isso deve te fazer viver feliz. Olha, mas meu Deus, eu tenho tanta coisa para agradecer, mas eu quero agradecer pelo carro, pela roupa, pelo feijão, porque minha mãe me ensinou a fazer feijão gostoso. Uma das coisas que mais encanta o lar, que mais leva o marido da saudade de casa também, é a comida gostosa. Pode ser arroz, feijão e cebolinha. Saudade de chegar em casa para comer também, né? Alimentar aquela comida gostosa. Então, você não tem que agradecer, não é só isso. Você tem que agradecer, em primeiro lugar, o ensinamento sem o qual sua alma iria para o inferno. Nesse caso, o ensinamento é salvação. Recordem que quando o anticristo saiu pela primeira vez, foi no ministério de ensinamento. Vamos adiante. Agora observem bem o que saiu para fazer-lhe frente. Foi o leão. O leão. É muito bonito esse estudo aqui, quando ele mostra o leão do Evangelho de São Mateus, né? O leão da tribo de Judá, o qual é a palavra. Quando saiu o seu ensinamento falso, a palavra verdadeira saiu para fazer-lhe frente. E você vê que, através de todas as Escrituras, do Velho ao Novo Testamento, é claro que teria que ser no Novo o batismo, não é? Mas
a igreja, a falsa igreja, fundamentou o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo exclusivamente em um versículo de São Mateus. Em um versículo. Pegou, como se você, diz o irmão Branham, como se você fosse ler um romance e lesse só a última página do romance. Então o batismo está lá na última página. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, se você não ler todo o romance, você não pode compreender aquilo. Eles ensinaram o batismo nos títulos justamente através do Evangelho do Leão, que é São Mateus. Mas o profeta vem e pega isso aqui, esse Evangelho do Leão, e ele diz, vamos começar lá no princípio. Então ele mostra isso aqui. Vamos ver aqui. São Mateus, capítulo 2, né? É 2 ou primeiro? É, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ora, se é do Espírito Santo, se foi Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, então o Pai é o Espírito Santo. Por isso ele disse, você tem que ler o romance todo, você tem que ler o Evangelho todo. Aí, Jesus diz, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. E só pode ser santo, não é? Então, quem gerou a Jesus foi o Espírito Santo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Jesus deu a mesma ordem. Veja, é ensinamento. Tem que ser ensinamento. Em Atos, em São Lucas, a mesma ordem. Um evangelista às vezes escreveu alguma coisa um pouco diferente do outro, né? Mas só tem uma coisa, que pode mudar palavras, mas o sentido não. Então você quer ver, você tem duas testemunhas, Mateus 28, 19, e São Lucas, capítulo 24, verso 47. É a mesma ordem. Essa aqui não é outra. E Lucas escreveu assim, olha, veja o 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi a mesma ordem. Aqui ele já não falou Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, e em seu nome. Não falou em seus nomes. Mas ela tinha que resistir isso.
Tinha que começar por aí. Agora você dá graças a Deus, não só pelo feijão, pelo calçado, pela casa, pelas coisas materiais, pela saúde. Você precisa agradecer a Deus, ser agradecido, como Paulo disse, pelo ensinamento. Ensinamento verdadeiro. O ensinamento verdadeiro é que não permitirá que a igreja seja enganada. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos, o anticristo. Mas não é possível, por causa do ensinamento. Quando São Martim recebeu a visita de um anjo muito bonito, esplêndido, brilhante, coroado, aquele anjo estava pedindo adoração. Quando alguma pessoa te pede adoração, você pode ter cuidado com ela, não é? Então ele disse: Martim, eu sou Jesus. Ele sabia o quanto São Martim amava Jesus. Eu sou Jesus. Eu quero que você me adore. Veja só como ele gosta de ser adorado. Por isso é que eu digo, irmão, não pense que o diabo vai aparecer para você da forma de uma pessoa horrorosa, uma coisa feia e tal, não. O diabo não tem que aparecer para ninguém. O diabo, ele aparece em forma bonita, atraente. Eu não preciso estar citando, você sabe os instrumentos através do qual ele se manifesta. Então, Martim, me adore, eu sou Jesus, veja. Tudo identificava aquele anjo como Jesus. Mas acontece que São Martim tinha o ensinamento do Espírito Santo. Eu já preguei sobre o rádio. Quanta gente incharia, né? A veia do pescoço ficava inchada, de tanto falar língua estranha e glorificar a Deus e sair dando testemunho, porque esse anjo apareceu para ele. Mas São Martim olhou logo o ensinamento. Veja como isso é fundamental. Jesus Cristo ainda não está coroado. Foi onde ele pegou o bicho. Justamente ali. Espera aí. Tem alguma coisa errada. Há propostas que chegam na sua casa que você tem que... são tão boas que eles dizem, quando a oferta é muito... como é que é? O santo desconfia? O santo fica desconfiado. Quando a esmola é muito. Então, veja o que é o ensinamento. O irmão Branham disse: o quadro é muito bonito, só que o pintor botou uma vaca em cima de uma árvore, pastando em cima de uma árvore. Se você pusesse um pássaro assentado em cima da árvore, tudo bem, mas botar uma vaca em cima da árvore, espera aí. O quadro está muito bonito, mas tem uma vaca em cima da árvore. A coisa estava muito bonita, mas tinha uma coroa. E quer coisa melhor do que coroa? Mais bonita? Coroado. Martim não teve dúvida, não teve pena, não ficou constrangido, não ficou... mas, porém, todavia, coisa e tal, e eu fiquei acanhado, eu pensei, eu fiquei acanhada com ele, né? Eu fiquei constrangida. Não. Quanta gente vai para o buraco e cai de constrangimento. Ele disse: vai de mim, Satanás.
Chamaram um anjo daquele de Satanás para precisar saber o que estava falando, né? É porque ele sabia. Ele tinha ensinamento do Espírito Santo. Você precisa saber disso. Olha, foi o leão da tribo de Judá, o qual é a palavra. Deus resiste essas bestas através da sua palavra. Quando saiu o seu ensinamento falso, a palavra verdadeira saiu para fazer-lhe frente. A história conta um caso aí de Sabélio. Então houve Sabélio, por volta daquela era negra ali, um tal de Sabélio, um irmão abençoado para mim. Quer dizer, ele é posto na história como uma ovelha negra, porque ele batizava o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando me combateram aqui em Goiânia, oficialmente, eles disseram, e ele batiza o povo no batismo de Sabélio. E eu fui no rádio e disse, pois bem, aí mostrei o batismo na Bíblia, batismo de Pedro, de Paulo. Falei, bom, então, se o batismo de Pedro é de Sabélio, é sabelianismo, olha, isso é pedrismo, isso é jesusismo, isso é paulismo, não é só sabelismo, não. Pois é, graças a Deus por aquele irmão, né? Amém? Por isso tivemos a Irineu, olha lá, no segundo plano, segunda estrela, a segunda estrela lá, o irmão Isaías, Irineu, era de Esmirna. E dentro desse quadro vem Policarpo, que foi tão consagrado ao Senhor, um servo de Deus vivo, chegou ao ponto de sair uma pomba dele, uma pomba saiu dele, ele foi morrer queimado, o fogo não tinha como queimá-lo. Policarpo, São Martim e os demais, quando o anticristo estava dando a volta com seu falso ensinamento, Deus mandou seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá. Quem é a palavra manifesta no Espírito Santo? E o Espírito Santo estava ali para manifestar-se. O qual é a palavra? Nós tendo esses estudos, como temos na escola dominical, estamos tendo agora, nós podemos ter culto alegre, de louvor, tranquilos. Podemos ter. E o Espírito Santo estava ali para manifestar-se, o qual é a palavra. Por isso a igreja primitiva tinha curas, tinha milagres, tinha visões de poder, porque foi a palavra vivente, na forma do leão da tribo de Judá, saindo para combater aquilo. Amém. Amém. Agora o entendem? O que estava resistindo ali era um leão, uma força, um poder tremendo. A besta manda seu poder, o anticristo, e Deus manda o seu poder, a palavra. A besta manda o seu poder, o anticristo, porém Deus manda o seu poder, a palavra. Saiu o anticristo, o ensinamento falso. Preste bem atenção, dê valor nisso. Dê valor nisso. Eu estou me esforçando por você. Saiu o anticristo,
o ensinamento falso e também saiu o ensinamento verdadeiro para combatê-lo. Essa foi a primeira igreja apostólica que lhe fez frente. Agora, a segunda besta que mandou o anticristo foi uma besta vermelha, um cavalo vermelho. A primeira foi branco, sobre a qual ele vinha, e sua obra era de tirar a paz da terra e fazer guerra. Agora você vê que está envolvendo o assunto batalha, né? Desde o princípio. Quando Deus manda a sua besta, o seu poder para resistir, então há uma batalha, né? Há uma batalha. E essa segunda besta é vermelha. E ela tira a paz da terra e faz guerra. Contra quem? Um povo desarmado, um povo dócil, um povo manso, entrando nas arenas, como nós vemos até no vídeo aí. Aquilo é verdade. Aquilo é uma reprodução da verdade. É uma dramatização da verdade e não chega nem a expressar a metade do que aconteceu. Coisas que não podem nem ser filmadas. E a segunda besta de Deus, se saiu uma do diabo, né? A falsa. A segunda besta de Deus saiu para combatê-lo, foi a besta semelhante ao boi. Olha aí, leão, agora já vê o boi. O boi significa labor, trabalho, besta de carga. Foi uma era de labor, de carga. Por fim vai para o matador. Vamos deter-nos aqui por um momento para assegurar-nos de que vocês o podem entender. Pode ser um pouco confuso para alguns. Vejamos a igreja de Tiatira para ver se não foi a igreja trabalhadora. Tiatira está em qual plano ali? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. A era de Columba. Já é a quarta era, não é? A quarta era. Aquela mais negra, era negra lá do meio, não é? Então vamos ver. Essa era foi uma era trabalhadora, a igreja trabalhadora. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Você vê? Tinham muitas obras, porque aquele foi o que estava com ele, ou com eles. E a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras, o menciona duas vezes, são mais do que as primeiras. Apocalipse capítulo 2, verso 18 e 19. Isso ali mostra que a era de Tiatira, depois que se acalmou o anticristo e entrou a era de Tiatira, a pequena igreja não podia fazer mais que trabalhar. Agora, quando fala igreja, não está se referindo somente a um grupo local que estava em Tiatira. Não se refere somente, se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo. É que cada igreja dessa possuía características, não é, que se evidenciariam através das eras. Então, outra coisa, o boi é animal de sacrifício. Trabalha, serviço, carga, sacrifício depois. Eles deram suas vidas
da maneira mais prazerosa. Pouca gente sofre com prazer de sofrer. Parece que não conhece a causa por que está sofrendo, pela qual está sofrendo. Afinal, quem sofre por amor realmente de Jesus hoje, de Jesus Cristo, nega algum direito, sacrifica-se a si mesmo pelo nome de Jesus Cristo, perdoa. Não, eu vou perdoar por amor de Jesus. Eu vou evitar por amor de Jesus Cristo, porque eu tenho Jesus, eu amo mais Jesus do que a mim mesmo, do que meus direitos, porque essas coisas, os meus direitos aqui vão passar de qualquer forma. Gente, se caçar sofrimento por amor de Jesus, não tem jeito. Não vai preso de jeito nenhum. A Constituição está aí, não deixa ninguém ser preso por causa de Jesus. Mas aquela igreja daquela era, deu sua vida da maneira mais prazerosa. O que nós podemos contentar a Deus, sermos em vir à igreja, lutas naturais da vida. Muitos para ir ao cinema sacrificam também, tiram da boca. Outros para comprar um maço de cigarro, ele não compra um litro de leite. E assim por diante. Agora, aquele segredo, há um mistério, um dos segredos que está nos 7 trovões, que está lá em Atos dos Apóstolos, que eles voltavam regozijando-se por haverem sido dignos de sofrerem afrontas, cadeias, açoites, por amor de Jesus. Olha, isso o nosso tempo já esgotou, não tem jeito, tem que ficar só nos 2 animais mesmo, as 2 bestas. Mas isso deve levar para o seu travesseiro. Pensa um pouquinho. Eles deram suas vidas da maneira mais prazerosa. Não foi gemendo. Aquelas moças, aqueles meninos que morriam, eles morriam da maneira mais prazerosa. Não era o pai forçando para ir para a igreja. Não era o pai mostrando, a mãe mostrando, chorando, mostrando, minha filha, você quer? O que você está pensando? Não. Pelo contrário, muitas delas tinham pais que queriam matá-las também, por serem cristãs. Muitos pais entregaram seus próprios filhos para morrerem. Nesse período de 1000 anos, a era das trevas, o catolicismo controlava o mundo. Controlava. Foi uma situação de sim e não. Sim e não. A eles não lhes importava morrer. Ainda que fosse a morte, estava bem. Entraram e morreram. Por quê? Foi o espírito da era. Que hora que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo sob qual espírito? Eu estou sempre adiantando, trazendo para o nosso. Porque aquele primeiro foi o leão. A igreja atuou daquela forma tão poderosa. Já o segundo é o boi. Trabalhou demais, mas já se entregando, morrendo. Prazerosamente, dando sua vida. Era o espírito, era a manifestação da hora, daquela era.
Era o advento da hora. Isso é tão esclarecedor, né? Então a gente fica a perguntar, e a nossa? E a nossa? A era do engano. Nesse período de 1000 anos, a era das trevas, o catolicismo controlava o mundo. Foi a situação de sim e não. E a eles não lhe importava morrer, e eles entraram e morreram, porque foi o espírito da era. Por isso os grandes homens como Irineu, Policarpo, João, Paulo, estavam combatendo essa coisa. Paulo viu que vinha, disse: irmãos, eu sei que depois da minha partida entrarão lobos devoradores, ensinando. Isso deve estar aqui. Está aqui, ó. É capítulo 20, não é? Capítulo 20 de Atos. Olha aqui, ó. Eu creio que é 26 em diante. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, o ensinamento de Deus, né? Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Vamos ver se vai vigiar, né? Vigiai. Então veja, entrarão lobos devoradores ensinando. Ensinamento, ó. Foi o que aconteceu. Coisas perversas e os apartarão. Observem bem aquele apóstolo de pé ali com as suas costas cobertas de chicotadas e seus olhos com lágrimas, porém ele podia ver muito mais longe que esse telescópio que tem hoje, que dizem que eles deixa ver 120 milhões de anos-luz no futuro. Ele podia ver até a eternidade, não 120 milhões de anos-luz. Ele podia ver até a eternidade. Ali estava e predisse que isso sucederia depois de sua morte. E disse: ainda quando esteja eu na outra era vindoura. Agora, a parte de Paulo, São João foi o que viveu mais que todos. Foi São João quem tratou de juntar todas as epístolas sagradas, ungidas com o Espírito Santo, para formar a Bíblia. O Império Romano se deu conta de que estava fazendo e o confinaram na ilha de Patmos. Ele esteve na ilha por causa da palavra de Deus e Policarpo lhe estava ajudando a traduzi-la. Outro dia li a carta que Maria mesma escreveu a Policarpo, na qual o louvava por ser um homem valoroso que podia ensinar e aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo, o qual nasceu dela por Deus. Era a própria notinha que Maria escreveu a Policarpo. Ele foi queimado porque já era demasiado tarde para soltar um leão na arena e não podia soltar naquela hora. Então derribaram um banheiro para obter a lenha e lançaram na arena e ali o queimaram. Quando ele ia para onde havia de ser queimado, vinha caminhando com a cabeça inclinada e o centurião romano ao seu lado lhe disse: tu já és um ancião, você já está velho e bem respeitado, por que não renuncias a estas coisas? Ou a esta coisa? Ele não disse nada, simplesmente seguiu caminhando com o olhar para o céu. Então uma voz falou, e não puderam encontrar de onde veio aquela voz, a qual disse Policarpo: não temas, eu estou contigo. Por quê? Porque ele estava firme com a palavra. Eu imagino que quando começaram a colocar a lenha lá para acender o fogo e queimá-lo,
houve uma música celestial que desceu e se ouviu o canto de um coro angelical. Ele nem sequer pestanejou uma só vez. Ele foi um homem valoroso. Assim são os homens que podem se manter firmes. As mulheres que podem se manter firmes. Os mártires, através das eras, sofreram terrivelmente. Porém, que os susteve, estavam sob inspiração do Espírito Santo, de Deus, e o poder estava resistindo à besta falsa. Igreja, não se esqueça disso. E também vocês que escutam a fita, quero que meditem nisto. Como poderiam aqueles homens operarem fora da medida do poder de Deus que lhes havia sido entregue? Vou pôr essa caixa aqui para representar isto. Se Deus manda certo espírito entre a gente, então não podem operar fora desse espírito que opera em seu meio. Agora quero lhes provar, por meio da história da igreja, pela abertura dos selos e pelos poderes que foram soltos. E vejam como a igreja respondeu a essa unção, e a verdade é que não podiam fazer outra coisa. O primeiro animal foi o leão que rugiu, a palavra pura, sem adulteração. O segundo foi em Tiatira, o boi, a besta de carga e também de sacrifício. E não foi exatamente dessa maneira a pobre igreja de Roma, que repousou durante o período escuro de 1000 anos, e todo aquele que não professasse ser da igreja romana, imediatamente era aniquilado, era morto, da maneira mais impiedosa. Eles tinham que trabalhar dando a palavra de casa em casa. Não tinha um rádio para ir na sua casa, na cabeceira de sua cama, como vai agora daqui a pouco às 10 horas. 6h30 da tarde na Rádio Anhanguera. E hoje há, irmãos, grupos que recebem uma visita de 60 em 60 dias. E outros ficam até mais tempo. Hoje mesmo. Lembre-se, não foi enganado por causa do ensinamento verdadeiro. Por outro lado, foram enganados por causa do falso ensinamento. Vamos dar graças a Deus pelo ensinamento que nós temos? Graças a Deus. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele.
Com grande